Então aí temos na tela já a nossa arte para as notas. Hoje a nossa arte aí completamente completada, né? Porque todos os jogadores, todas as Todos jogaram, possibilidades, né, de substituição foram feitas. Enfim, vamos começar então pelo nosso goleiro Arthur Oconco, que além de contar com a sorte, pegou muito hoje, viu? Pegou muito. Eu daria aí. O primeiro tempo foi essencial, né? No segundo tempo não foi tão exigido assim, né? No segundo tempo, no fim do segundo tempo, a gente tomou sustos, né? Mas no primeiro tempo ele foi mais exigido. Eu acho que dá para dar um 8,1 para ele, 8. Pô? Muito. 8 eu acho muito, mas um 7,8 eu daria ali, um 7,7. Ok. Que é isso? Eu acho que é 8. Não, dá para dar um 8, né? Ele foi acionado na hora que precisou dele, ele fez aquelas, o que, Lucas? O termo que você trouxe para a comunidade, as defesas de 3 pontos, né? Nesse caso não vale 3 pontos, a defesa de classificação. E ele foi bem também em algumas jogadas que ele saiu do gol, né? Acho que dá para dar um 7,8 ou 8, vai, pode decidir aí. 7,8, eu fico no 7,8 sim. E o Conco voltando a jogar bem pela segunda vez seguida, né? É uma da. O Howard não trouxe preocupação para a gente nessa partida que ele jogou, nessas partidas, né? Que ele já participou, desde que Callum Burton e o Conco machucou. Mas a gente, sabendo que a gente tem o Mark Howard bem e o Arthur Oconco se recuperando, né, a gente fica muito mais confiante. Né? Porque o natural é o Arthur Oconco recuperar a posição dele. Mas hoje não tem nada urgente, né? Não é que o Arthur Oconco afetou diretamente assim o placar. Ele teve sim as falhas dele, talvez até possam argumentar que ele sim afetou o placar, mas o Mark Howard está bem e eu acho que o Phil tem confiança no Mark Howard. Vamos então para os outros zagueiros. Lewis Brunt, Dan Scarr, Thomas O'Connor, os nossos zagueiros. Lewis Brunt, eu acredito que o Lewis Brunt foi o melhor ali entre os zagueiros, viu? E daria ali um 7,6 para ele. Tô de acordo. Eu acho que assim, em ordem, geralmente a gente analisa os três, né, juntos, anota e vai analisando depois. Gol do Bristol Rovers, Wrexham ainda é o terceiro colocado. Pronto. 90 minutos. Nossa, eu não sei falar esse nome. Sil Swinkles marcando aos 91 minutos. Bristol Rovers 1, Stockport County 1. Muito obrigado, Sil Swinkles. Deixa eu ver aqui o nome dele para ver direitinho. Mas então, eu acho que desempenho da zaga é em ordem, né, de nota. Seria o Brunt, o O'Connor e o Scarr. E aí, inclusive porque não, eu acho que defensivamente o Scarr foi. Não, eu ia falar que ele foi melhor que os outros, mas pô, teve aquele carrinho que o Lewis Brunt foi quase um gol que ele fez, né? Aquele cruzamento para trás, lembra? E aí o Lolos chegou de trás. Pô, aquele carrinho que o Lewis Brunt deu é um gol. Eu ia falar que o Scarr talvez foi o que defendeu melhor, mas não foi não. O Lewis Brunt defendeu melhor. E participou ainda no ataque, hoje um pouco menos, mas quando ele subiu ele foi importante também, né? E aí eu acredito que o O'Connor também foi o mais equilibrado, quer dizer, o Lewis Brunt foi destaque, depois o O'Connor mais equilibrado entre ataque e defesa, e o Dan Scarr falhou muito com a bola no pé, né? Não falhou necessariamente de comprometer, quase comprometeu, mas foi mal com a bola no pé, defensivamente foi muito bem. Acho que seria nessa ordem, sei lá, 7,6, 7,4 e 7,2, o que você acha? A gente gosta de fazer essas escadinhas, né? Você diria o 7,2 o Scar? Isso. Sim, para mim eu fecho. 7,2 no Scar, 7,4 no Thomas O'Connor. Maravilha. O Dan Scar, eu diria que na hora de, sei lá, às vezes de fazer o básico ali, ele se complicou algumas vezes, né? Sim. E ainda bem que não comprometeu, né? Porque poderia ter saído um gol, né? Principalmente naquele lance ali que ele estava com a bola dominada, lance com opções, né? Ele tinha opções do que fazer, não é que ele só tinha uma opção e era o mais difícil. Ele tinha opções e se embananou ali com a bola. Ainda bem que a gente saiu com a classificação, né? Porque
um multiverso ali, seria uma tragédia isso. Sim, sim. E assim, ele, apesar disso, eu acho que é isso, assim, a questão do Danskar não foi nem o desempenho, é característica mesmo, né? É uma deficiência do futebol dele, essa questão do jogo com o pé que pode ser melhorado. Mas defensivamente ele foi um monstro. Eu lembro, assim, de várias bolas que ele antecipava, ele saía da posição para cortar no meio de campo, que inclusive geraram oportunidade de contra-ataque, a gente desperdiçou, a gente geralmente errava o passe depois, mas se a gente estivesse num dia mais alinhado, poderia surgir gol assim, e na recuperação, ele teve, defensivamente, ele teve aquele dia de O'Connell, assim, sabe, quando o O'Connell ganha praticamente todos os duelos, assim, o O'Connell ganha. Hoje o Danskar foi assim, só faltou o lado O'Connell de jogar bem com a bola no pé. Mas boa partida, talvez uma das melhores que ele fez pelo Wrexham, né, o Lucas? Até porque em outras que ele falhou, resultou em gol adversário, às vezes, né? Ó, tem... Você que está nos comentando, nos acompanhando nos comentários, deixe sua nota também, ó. O Thiago Salerno dizendo, diz pra gente mandar um time misto quente, pra não impactar na League One. Gostei. O Bolton mandou um time misto quente, né? Acho que tinham 5 titulares, 4 ou 5 titulares, depois entraram mais 3 no segundo tempo. É um time misto quente. Importante jogo para retomada de confiança. Eu ia comentar isso, Lucas. A gente conseguiu emplacar a terceira, usando a Copa, né? Para emplacar a terceira vitória seguida. Na League 2, a gente vinha aqui, deixa eu ver, acho que de 4 jogos sem vitória. 4 ou 5 jogos sem vitória. E aí tivemos uma vitória na League 2 contra o Crawley e depois 2 vitórias seguidas no troféu, né? Então é bom para retomar a confiança. A Alicia tá com a gente? Porque eu vi as notas, ou a gente que tá botando as notas. Isso que eu ia ver com a Alicia, se eu tiver que colocar, eu coloco aqui rapidinho. Ela tá perdida, ela falou, mas claro, né? A gente começou a falar de um monte de coisa, eu comecei a viajar aqui nas ideias. Mas vamos lá. Bom, Thomas O'Connor com 7.4. Eu acho que o Danskar a gente pode colocar 7.3 aí. Tá bom. Perfeito. O Ryan Barnett vai entrar, né, nas notas. Ele entrou na mesma hora que os 4, não foi? Os 4 entraram ao mesmo tempo e depois no finalzinho, o Clearwater entrou. Então o Clearwater acho que o Clearwater não conta. Ele jogou 8 minutos. Ryan Barnett. Ó, o nosso critério, o cara já começa com 6.5. Isso. Eu não vi 8 minutos dessa partida, né? Que foi quando saiu o gol. Eu vi uma arrancada do Ryan Barnett e eu Teve aquele daria lance lá que ele errou a 6.7. decisão, né? Eu daria por aí também. 6.7. Porque assim, ele entrou, não é que ele não. Ele fez coisa, fez bastante coisa. Até, né? Na verdade, ele manteve a intensidade pelo lado esquerdo que o Longman estava colocando. Só que nos lances assim que ele poderia entregar melhor, ele não entregou. Então, acho que 6.7 está justo. 6.7, então, para o Ryan Barnett. Bora avaliar o Longman também, que a gente avalia por posição? Pode ser? Vamos então. Ryan Longman. Gostei Ryan dele mais uma vez. Jogou até os... Todo mundo saiu. Eu acho que os jogadores entraram, acho que foi 70 minutos 63. de jogo. 63. Pontualmente 63. Enquanto o Manchester City faz o segundo gol. Sim, acabei de ver aqui. Erling Haaland, mais uma vez. Vamos lá. O Ryan Longman, eu acho que dá para dar um 7 para ele. Sim. Um 7, 6.9 ali, né? Porque ele se apresentou bem, não terminou nenhum lance lá na frente com perigo, mas defensivamente ele foi bem. Achei de novo, né? De novo, ele teve bastante desarme. Teve aquele vacilo lá atrás. Acho que esse vacilo de não ter terminado nenhum grande lance, ao invés de 7, eu daria 6.9, assim, né? Pensando que também hoje acho que não teve ninguém que merece um 8, por exemplo. Por isso que eu até não contestei o 8 do Okonko, né? Foi uma partida muito mediana do Wrexham. Essa partida, acho que o que trouxe para a gente é que quando os 4 titulares entraram, né, aí sim que a gente conseguiu ver
o Wrexham, né? Porque antes foi assim, um montoado de jogadores tentando fazer funcionar, mas não tinha ali, não tinha entrosamento, tava realmente complicado sair jogadas, né? Uhum. Erros bobos estavam sendo cometidos. E aí, quando chega Sam Smith, Jay Rodriguez, o próprio Ryan Barnett e quem foi? O Oli Rathbone, principalmente, né? Que ele ficou um pouco até mais recuado hoje, mas mesmo assim ele trouxe organização, aquela mais calma também para o meio campo, né, para tomar a decisão certa, para ficar virando o jogo, para achar esses espaços. Sim. Inclusive, bom, vamos chegar no Rathbone já, né? Mas eu acho que ele foi o principal ponto de mudança. Ele e a dupla. Não, ele é ele. Porque a bola chegou no ataque, inclusive, por causa dele, né? Nem a dupla, o Jay Rodrigues hoje. Mas acho que ele foi o principal ponto de mudança desse time. Assim, a melhora passa 100% pela entrada do Rathbone. Mas vamos lá, vamos para o Evans agora. Ah, não, o Longman anota 6.9, então? 7. 7? Tá bom. 7. Vamos colocar 7 por Tá Longman. generoso hoje. George Evans. Cara, eu tô procurando o gol dele, porque nem quando eu tava passando aqui os melhores momentos, eu cheguei a ver o gol do George Evans. Não foi do George Evans, ele fez a assistência. Assim, metade do gol dele e metade do Andy Cannon, porque ele deu um passe maravilhoso e o Cannon fez toda a jogada. O Cannon foi muito, mas muito bem na jogada, assim. Toda a leitura, eu até falei isso ao vivo, né, narrando. Ele recebeu fazendo, ele identificou o espaço por dentro, né? Recebeu fazendo o facão de fora, o facão não, né? Mas a diagonal, né? De fora para dentro. E aí ele recebeu. E aí, o que isso acontece? Aliás, ô Lucas, eu tava querendo faz tempo fazer esses vídeos, esses reels, né? Esses shorts de análise do gol, que a galera é bem comum fazer. Eu vou fazer esse jogo, desse lance do Cannon, porque foi uma aula de movimentação. Ele continuou movimentando, o movimento dele da direita para dentro, levou até a esquerda. Na hora que balançou toda a defesa, ele mesmo foi lá e aproveitou o espaço que ele criou de levar para a perna direita e finalizar. Então, esse gol foi assim, 2 lances magistrais, tanto do Evans quanto do Cannon. Eles fizeram exatamente o que manda o manual, né? Mas é isso, então. Vou ficar na saudade aqui, porque até agora não achei esse gol. Vou ter que procurar depois. Sim. Mas, enfim, a nota do George Evans, qual nota você daria, Vitor? Eu daria um 7 pontos, por ali, perto do O'Connor, do Branch, um 7.5, 7.6. Ele errou muito lançamento, né, no primeiro tempo, mas é porque ele era o nosso único escape, né? Ele tentou tantos. Eu nem sei se ele errou mais do que ele acertou. Tem essas dúvidas até. Eu acho que ele foi bem, assim, foi um dos melhores 7. Em campo. 7.5, por aí eu daria. 7.5. Acho justo. Hoje a gente não tem o nosso... Ou você que tá generoso quer dar 7.6? Pra ficar igual o Brandt? Se a Alicia quiser dar 7.6, pode. Ok. Então decida aí, Alicia. Oli Rathbone. Pô, mudou o jogo. Eu daria um 7 para ele, viu? 7.1. Só? 7. Tá bom, até mais. 7.4? Eu colocaria por aí, porque ele de fato entrou e mudou o jogo, assim. Ele foi onipresente, ele fez jogada saindo de trás, arrancando, ele fez jogada encostando na esquerda, fez jogada encostando na direita, fez jogada atacando o espaço pelo meio, ele só não finalizou de dentro da área, mas de resto ele fez de tudo, né? Então foi um cara que deu exatamente o que estava faltando para o Wrexham, que é a conexão no meio de campo. A gente, inclusive, criou nossa jogada pela movimentação dele também. O buraco existiu no meio de campo para o Andy Cannon receber, exatamente porque o Rathbone tinha atraído a marcação de lá, né? Então, eu acho que a dinâmica que ele trouxe foi absurda. Eu daria no mínimo um 7.2 ou 4 até para ele, viu? 4, será? Alicia decide. 7.3. 7.3, tá bom.
Isso. Isso. Porque também a gente deu 7.6 para um cara que jogou o jogo inteiro e deu assistência, né? Tá bom, 7.3, velho. Por isso que eu estava sendo mais discreto com a minha nota, né? Porque ele jogou 30 e poucos minutos, 37 minutos ali, né? Sim. Mas mesmo assim, ele mudou sim a partida, né? Então, mostrando aí, né, o quão significativo ele foi na atuação do Wrexham. Sebastian Revan. Aí vai ficar um pouco complicado, né? Mas eu daria 6.6 para ele. Eu também. Sofreu hoje, viu? 6.6 eu acho que tá de bom tamanho. Mas defensivamente foi bem. Acho que o 6.6 é por causa disso. Ele tentou muito, né? E aí no saldo geral, né? Acho que 6.6 tá bom. Vamos de Jay Rodrigues agora. Jay Rodrigues, acho que dá para dar um 6.8, 6.9. Sim, porque eu acho que ele fez a mesma coisa que o Rathbone, assim, numa outra posição, claro, né, participando menos, mas ele se apresentou muito para o jogo e desafogou também, né, esse jogo do Wrexham. Com ele. Sim, e ele chegou, né, inclusive de novo fazendo jabá do nosso site, que agora tem atualizações quase que todo dia, né, nos nossos sites, nas nossas redes no geral, na análise da chegada dos reforços, quando o Jay Rodrigues chegou, eu trouxe alguns trechos lá no texto que escrevi, ele mesmo falando das características, ele falou isso, eu sou um jogador de associação, eu quero oferecer isso pro Wrexham, né? Identificar os espaços para gerar jogo. Foi o que ele fez hoje, cumpriu o que prometeu. Bem feito. Você falou 6 ponto... Quanto? 9? 7? 6.8. 8? Pronto, 6.8, tá ótimo. E Vitor? Estreou. Real Madrid 3-2 no City? É isso? Eita! Eu parei um pouquinho de olhar isso. Eita! Bom, vou ver depois. Vou até pausar aqui. O bom é que o HBO deixa gravado, né? O HBO Max. Cara, dá pra ver depois. Pois Nossa, o Real Madrid tá num dia de Wrexham, né? Dia de Wrexham. Tomou a virada. Não, na verdade eles empataram, né? Começaram perdendo, empataram, tomaram o 2 e depois virou. Ok. Caraca. Inclusive, pra gente ver o Real Madrid, vamos terminar essa análise aí. Essas notas, né? E análise. Vamos. Sam Smith. Eu acho que Sam Smith ficaria ali mais ou menos com a mesma nota do Jay Rodrigues. Talvez um 6.9, porque participou um pouquinho mais, mas acho que 6.8 também tá justo. Pô, eu daria menos, viu? Eu acho que ele participou menos que o Rodrigues, inclusive. Porque o Rodrigues era o que tava mais baixando, ele era o que tava mais atacando as costas, né? Só que ele não recebeu nenhuma grande bola. Geralmente os lançamentos estavam sendo ruins. Eu fiquei com a impressão que talvez ele foi mais participativo, porque ele é mais móvel, né? E ele aparece mais. Né? Essa impressão ficou mesmo. Mas de participação mesmo efetiva, o Rodrigues foi melhor. Eu daria um 6.6 também para ele, viu? Eu não lembro de uma jogada que ele fez, na verdade. Deixa eu ver. Mas participou. Alguns lances 6.7, vai. 6.6 é pouco também, né? 6.7. 6.7 eu fecho. 6.7 no Santos mesmo. Até porque a gente não pode esquecer. Que ele tentou, que ele incomodou, mas nada assim significativo para falar assim, cara, fez diferença, né? Nada assim. E tem uma questão também que é muito importante, Lucas, né? Principalmente o atacante, ele mais do que os outros até, ele não tem que ser julgado só pelas ações com bola, né? Sem a bola. Movimento, inclusive, geralmente o atacante participa mais do jogo pela movimentação, gerando espaço, do que tocando na bola, quase sempre, né? Estatisticamente falando. Então, é bom ele ter trazido essa dinâmica. Inclusive, os espaços que o Barnett encontrou pela direita, o Sam Smith, o Jay Rodrigues encontrou pelo meio e o Rathbone e o Clearfield encontraram chegando de trás, foi graças também a ele prender os zagueiros. E faltou isso. O Marriott não estava fazendo bem, já que o Foul recuava, ele não estava prendendo bem os zagueiros, né? O Sam Smith, desde que ele entrou, ele falou,
Ele falou, não, os adversários ficaram nessa, pô, vou ter que botar 2 para marcar ele aqui, porque ele é um cara que briga muito, né? Então, trouxe isso também. Eu tô lembrando agora de alguns lances assim. É isso. Tá ótimo. Então é isso. Bom, vamos agora aos suplentes, né? Começando com Elliot Lee. Aliás, não suplentes, né? Elliot Lee, ele foi para o banco, né? Os jogadores que foram substituídos, no caso. Acho que é aqui que vai ter as nossas piores notas, né? Elliot Lee correu bastante, mas ficou devendo, viu? Daria ali uns 6,7 para ele, 6,6. Eu tô no 6,7, 6,7, assim. Ele foi um Revan não tão tropeçante, mas tropeçou bastante também. Até rimando. Jack Marriott, cara, muito abaixo, né, daquele Jack. Ele tá lembrando o Jack Marriott, aquele que chegou, né, para a League Two. Sim. Né? Inclusive, eu acho que foi o jogador de pior desempenho em campo. Foi, acho que em ordem ele foi talvez o pior, junto com o Faal e o Revan, assim. Inclusive, já antecipo minha nota do Faal. É 6,5 pro Merritt, 6,6 pro Faal. Você tem alguma... Eu daria 6,4 pro Merritt. Pronto, 6,4, para mostrar que ele foi abaixo da média. Fato. 6,4. 6,5 pro Mofal? Eu acho que ele desempenhou tanto quanto o Revan. Acho que se a gente deu 6,6 pro Revan, pro Faal é a mesma coisa, assim. Cara, sei lá, o Faal, ele tava assim, bananando com a bola, cara. Ele tava desengonçado. Em alguns momentos parecia que ele nem é jogador de futebol, viu? Pra falar a verdade. Então, a questão é que assim, né? Não é que ele tava desengonçado. Ele é, né? Ele é. Não, eu acho que tá. 6,6 tá de. Eu fecho 6,6. Pela briga. Assim. Tá bom. E fica também, talvez, aí uma questão de um ajuste do Phil Parkinson. Não dá para usar o Faal, nitidamente não dá para usar o Faal como esse 9 que baixa para buscar jogo, como faz o Palmer, como faz o Fletcher e como faz o Rodrigues. Ele não tem qualidade, ele tem corpo para isso, mas qualidade técnica ele tá muito atrás. Talvez seja o lance de usar ele como esse jogador de ruptura, porque o corpo dele ele consegue, pô, se ele recebe um pivô na entrada da área, tem muito mais, inclusive o gol da semana passada, o gol de empate surgiu assim, né? Tem muito mais chance de gerar uma jogada do que ele receber no meio de campo para armar um jogo, para fazer uma tabela. Ele tropeça e perde a bola. Phil Parkinson, trabalhe isso daí. Ou se quiser, contrata a gente para analisar o desempenho dos jogadores. É isso. Bom, e agora o último jogador restante é o Andy Cannon, que pelo gol, né, deve ter uma nota aí um pouco mais inflada. Sim. Qual seria a sua nota para ele, Vitor? Eu acho que não dá, assim, por mais que o Okonkwo tenha se destacado, não dá para ele sair com uma nota. Ele foi tão decisivo quanto o Okonkwo, né? Acho que seria um 7,8 no mínimo, assim, também. Inflado pelo gol, mas assim, o primeiro tempo ele foi um dos piores em campo, o segundo tempo ele foi bem. Ele jogou bem. Então, porque também. Não sei também se ele foi muito melhor. Eu daria no máximo um 7,8 para ele, vai. Pelo primeiro tempo ruim. Mas também é isso, não foi culpa dele o primeiro tempo. A configuração do meio de campo não estava favorecendo ele. Eu daria assim, eu colocaria 7,7 pro Okonkwo e 7,8 para ele. Porque eu também achei muito alta essa nota do Okonkwo, hein? Será? Ou você quer dar 7,9? Como ficaria o Okonkwo quanto? 7,7 e o Cannon com 7,8. Porque o primeiro tempo dele foi ruim. Foi ruim mesmo, assim, né? Vamos fechar em 7,8 os dois? Então pode ser também, pronto. E Phil Parkinson, nossa, eu nem pensei em qual seria o critério de hoje. Pô, hoje então algum fato aleatório que possa ajudar a gente a definir. Hoje então vamos elogiar vamos no senso comum, né? Geralmente, qual que é o senso comum de avaliar o treinador? Se quem ele mexeu o jeito ele fute de avaliar o treinador, né? Se quem ele substituiu resolveu
ele ganha nota alta. Se quem ele mexeu não foi decisivo, ele ganha nota baixa. Então vamos no senso comum, vamos dar 8 pro Phil Parkinson, vai. Porque o time mudou depois das substituições, né? Eu vou criar eu vou criar depois um assistente que vai gerar critérios aleatórios para a gente fazer. Boa. E aí toda semana a gente vai sortear um critério aleatório e vai utilizar esse critério. Sim. Seja, sei lá, o número de letras somadas de todos os jogadores dividido por 13. Se for isso, a gente vai fazer. Vamos, perfeito. É isso.